Vamos ao momento da palavra. Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18. Palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberás a minha mensagem. Amém? Amém. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção da sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se ou quebrou-se em suas mãos, e ele o refez, o fez de novo, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Aleluia. Pode se assentar. Amém. Desde que vi para Jesus, eu aprendi que o texto a qual eu leio não é o meu refém, mas eu sou refém da mensagem que queima no meu coração. Eu sou refém daquilo que Deus põe no meu coração. E hoje, evangelista Wellington, diferente de outros dias, eu tinha uma convicção na minha alma para falar uma palavra para a igreja acerca de Davi. Mas depois de uma oração que fizemos aqui, eu, o evangelista Arilson, com o Arthur, Deus mudou o meu coração e colocou a vontade dele. E eu louvo ao Senhor, porque coisa boa é fazer a vontade do nosso Deus. Amém. Só que eu não consigo desenvolver algo com os irmãos tão rápido, porque a minha mente, os irmãos já conhecem. E eu vou discorrer nesse texto com a igreja, a fim de que o Espírito Santo vá se revelando aos nossos corações, enquanto nós falamos da palavra do Senhor. O profeta em questão aqui é Jeremias. Nós vamos ver que as 5 escritas proféticas mencionadas pelos profetas maiores. Os profetas maiores são Isaías, Ezequiel, Jeremias, Lamentações, escrito por Jeremias, e Daniel. Este profeta, ele vai escrever o texto que nós lemos. E o texto que nós lemos, ele fala, Juliana, acerca de um Deus que está trazendo um juízo sobre o povo. Esse texto fala de um Deus que vai trazer um juízo sobre o povo. E eu não tenho esse costume, mas se eu fosse intitular isso, essa mensagem dessa noite, o título seria: o vaso quebrado nas mãos do oleiro. Eu não tenho esse costume de pedir isso para os irmãos, mas fala para alguém que está do seu lado, se você quiser. Está quebrado. Tem muita gente para pouca voz. Está quebrado. Está quebrado. Mas está na mão do oleiro. Está quebrado. Mas está na mão do oleiro. Eu trago uma mensagem do céu para alguém que chegou nessa noite aqui quebrado, que chegou aqui machucado, que chegou aqui sem entender o que veio fazer aqui. Eu quero dizer para você que o oleiro vai te pegar pelas mãos e vai te levar para o centro da vontade dele. Eu sinto o peso da palavra, eu sinto a graça de Deus nessa noite. Jeremias desce a casa do oleiro, porque lá eu falarei com você. Me ajuda nessa noite. Quem está falando com Jeremias? Me ajuda. Quem está falando com Jeremias? Deus. E qual é a palavra de Deus? Desce a casa do oleiro, que lá eu falarei com você. Amém. Uma pergunta inteligente para pessoas inteligentes. Se Deus já estava falando,
aí Deus precisa que Jeremias se desloque do lugar que ele se encontra. Eu trago uma palavra para alguém nessa noite. Você precisa entender o que Deus está falando com você. Deus poderia falar com você na sua casa. Deus poderia falar com você no seu trabalho. Deus poderia falar com você aonde você estivesse. Mas Deus não quer apenas que você ouça a voz dele. Deus quer te proporcionar uma oportunidade de viver algo que você ainda não viveu. Eu preciso repetir isso para 3 almas nesta noite. Deus não quer apenas que você ouça a palavra ministrada. Deus quer te levar para um lugar que você possa viver aquilo que Ele está falando ao seu coração. Em outras palavras, chega de só ouvir. Deus está te falando: eu vou te fazer viver tudo que você tem ouvido. Chega de só escutar que alguém foi abençoado. Eu, Deus, vou te levar para o cenário de você viver a sua própria experiência comigo. Desce. Escute. Desce. Tem uma palavra, Thaís. Mas não é uma palavra lançada ao vento. É uma palavra de direcionamento para o profeta. Desce. Porque toda palavra de Deus, quando vem de encontro à minha vida, ela me faz, no mínimo, mudar de direção a qual eu estou caminhando. Eu preciso entender, e você precisa ter um entendimento que você não chegou aqui à toa. Deus não te arrancou da onde te arrancou para te trazer aqui para você ouvir mais uma palavra, não. Deus te trouxe aqui a fim de te fazer descer. Porque ouvir a palavra você já ouviu outras vezes, mas Deus está falando agora: eu quero te fazer vivenciar algo que você ainda não viveu. Eu não sei quem foi que fez esta oração, mas o Espírito Santo grita na minha alma: hoje eu me manifestarei a você. E a tua oração foi: Deus, eu até vou lá, mas se o Senhor tiver algo comigo, fala ao meu coração. Deus está te dizendo: eu não só vou falar com você, mas te farei viver experiências que você jamais imaginou. Há pelo menos, Nayara, 2 motivos pelos quais, Juliana, Deus vai punir o povo. Há pelo menos 2 motivos pelo qual Deus vai punir esse povo. Quem conhece a história? Todo mundo. Os hebreus. Deus leva Natan e eles ao Egito a fim de que eles não morressem de fome. A história começa ali, Arilson. Deus tinha se antecipado, Carlos, a fome, levado José. Nós conhecemos a história. Multiplicaram-se. Então, cresceram, a ponto de chegar um tempo de incomodar. E Faraó agora colocar eles como escravos. Anos se passaram e o próprio Deus vai libertar esse povo. Quando Deus vai libertar esse povo que está cativo, há uma promessa da parte de Deus, amém? Há uma promessa da parte de Deus. E que promessa é essa? Vos tirarei desta terra de servidão, de escravidão, de fome, de escassez, e vos colocarei em uma terra. Que terra é essa? Uma terra que mana leite e mel. A história se discorre. A Bíblia, Cíntia, me mostra Deus com suas mãos poderosas tirando o povo do Egito e fazendo com que o povo fosse introduzido na terra prometida. Há, Denise, pelo menos 2 coisas que o povo fez para que o juízo viesse sobre a vida deles. A primeira coisa que o povo fez, Yasmin, foi profanar o nome do Senhor, foi adorar deuses pagãos. E se nós formos ler a palavra do Senhor, lá no livro de Êxodo, a palavra de Deus vai nos dizer como um dos mandamentos
nosso Deus é o Deus daquele que está desesperado, mas também é o Deus daquele que está calmo. O nosso Deus é o Deus daquele que está doente, mas também é o Deus daquele que está são. Eu não preciso de outros deuses quando eu tenho mais um Deus que se completa na sua totalidade. Glória a Deus. A Bíblia diz que o povo então, ele se corrompe e começa a adorar outros deuses que vieram dos egípcios e dos outros povos a quais o povo de Deus ia avançando. Eu estou chegando. Quando, Nayara, eles começam a esquecer o que Deus falou para eles e se afastar dos mandamentos de Deus, a segunda coisa que eles vão fazer, nada, é não esperar o ano sabático. Há uma palavra de Deus em 2 Reis para este povo: plantará 6 anos, cultivará da terra, mas no 7º ano vocês não vão plantar, deixará a terra descansar. Me ajuda aí, tu, a pensar nessa noite. Qual é o real motivo de Deus mandar com que o seu povo não plantasse? O que Deus estava querendo com o seu povo não era, Luci, que eles não trabalhassem ou não plantassem para comer, não. O que Deus queria, Yasmin, revelar para eles era a seguinte coisa: eu sou o mesmo Deus que estava no Egito, e quando lhes faltaram comida, eu mandei maná do céu. Quando lhe faltaram alimento, eu mandei codornizes virem voando e alimentar vocês. Quando lhe faltaram água, eu mandei tocar na pedra e da pedra jorrou água. O que Deus queria mostrar para o povo, eu preciso que você entenda. Deus está gritando para eles: eu sou Deus de vocês quando vocês estão no deserto, mas eu também sou Deus de vocês na terra que mana leite e mel. O que Deus está falando para você nessa noite é isso: eu sou Deus que estava com você na tua dificuldade, mas eu continuo sendo o Deus da tua vida agora que você venceu. Por que você se afastou dele? Eu já começo nessa noite a entregar uma palavra profética para o teu coração. Quando você estava na tua dificuldade, quando você estava no seu maior sofrimento, você olhou para o céu e disse: Deus me ajuda. E Ele estendeu as mãos para você. Não é porque as coisas melhoram um pouco que você consegue viver longe da presença dEle. Eu quero anunciar uma palavra profética para a tua alma. Deus ainda está te esperando, porque você sabe, filha, que és amada do nosso Deus, que és preciosa do nosso Deus, e Ele te ama e não abre mão da tua vida. Eles plantam 490 anos plantando e colhendo, e não deixaram Deus se manifestar. Eu imagino, irmã Naí, Deus olhando e dizendo: filhos, não planta não, deixa eu entregar para vocês uma vez. Escute, me escute, pelo amor de Deus. Deus está falando para a sua alma: não é com tuas forças, sou eu quem vou te dar. Não é porque você quer, não é do jeito que você quer. Eu estou preparando e no tempo certo eu vou fazer. É por isso que o salmista vai escrever, e a alma dele, Carlos, vai gritar uma palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou teu Deus. Deus está falando para você: descansa, pois nada é impossível para os que creem na minha palavra. Eu não sei o que está tirando a paz da tua alma, mas
Jeremias, eu vou trazer um juízo sobre o povo. Escute, pelo amor de Deus, me ajuda. Escute-me, Jeremias. Desce a casa do oleiro. Porque o que os homens têm feito chegou aos meus olhos. E eu quero decretar juízo sobre este povo. E Deus fala assim, Gilberto, Jeremias, desce a casa do oleiro. Eu imaginaria isso quando Deus chama ele e fala, Jeremias, e ele responde, pode falar, Senhor. Eu imagino a resposta de Deus. Eu vou falar com você. E Deus está respondendo para a igreja. Eu vou falar com você quando você descer. Quando você entender que as coisas não funcionam de qualquer maneira. Quando você entender que não adianta me adorar e adorar a outros deuses. Quando você entender que não adianta vir aqui no culto, orar, chorar, pedir um pastor para orar e sair daqui e ir buscar em outro lugar. Deus está falando para a tua alma nesta noite. Desce e confia na direção que eu estou te dando. Jeremias agora ele vai descer. Jeremias está em Judá e ele vai descer a casa do oleiro. A casa do oleiro, menina, é um lugar que está próximo ao rio. Pois o oleiro, sendo artesão, Thaís, ele precisava de barro e água para poder fazer os seus trabalhos. A sua Bíblia tem aí um mapa de Judá, Yasmin. E se nós formos, Nayara, olhar na nossa Bíblia, para ele sair de Judá e descer até as margens do rio, ele tem que passar por um lugar. E esse lugar se chama Vale de Rinom. Que vale é esse, Natan? O Vale de Rinom é o local onde Juliana era jogado o lixo da cidade de Judá. Ali era queimado esse lixo, Micael. Se você pegar uma Bíblia judaica, você vai ver que o nome dado para o Vale de Rinom é Shina, que na tradução inferno. A Bíblia diz que no tempo de Manassés, quando ele foi um daqueles que guiaram o povo de Deus, quando ele foi um dos reis e conduziu o povo de Deus, ele pegou, Gabriel, e construiu ali um lugar de adoração a Moloque. Quem é Moloque? Um deus que na cultura dele se alimentavam de sacrifício de crianças queimadas. O que Deus está falando para Jeremias é o seguinte: Jeremias, sai da onde você está e dê uma passada no Vale de Rinom, que eu quero te mostrar a podridão que esse povo está vivendo. Jeremias, sai do meio deles e dá uma volta, que eu vou te mostrar como anda a situação do povo que eu tirei das mãos de Faraó, do povo a qual eu abençoei, do povo a qual eu alimentei, e o que eles têm feito contra mim. Escute, parece bizarro, mas é a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jeremias, então, Arilson, ele vai descer, ele passa por este vale, ele vai passar por esse lugar, ele vai enxergar a podridão que estava o povo que Deus chamava como povo meu, a menina dos meus olhos. Escute, te assustei? É para te assustar. Imagine, Gabriel, crianças sendo queimadas vivas, oferecidas em sacrifício a um Deus Faraó, onde se tinha o entendimento, Carlos, que esse Deus se alimentava deste sacrifício. É este o cenário que o profeta Jeremias está enxergando com os teus olhos. Imagina só.
Quando ele chega na casa do olheiro Juliano, eu imagino que no coração dele, ele esperava uma palavra de condenação da parte de Deus. Mas o texto que nós lemos diz que quando ele chega na casa do olheiro, o olheiro está trabalhando sobre as rodas. Escute-me, pelo amor de Deus. Depois de tudo que o profeta viu, depois de anunciar o que Deus anunciou, quando Jeremias chega, o que ele espera daí é uma palavra de condenação. Mas sabe qual foi a palavra de Deus para ele? Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos teus pecados e clamar a mim, eu descerei, sararei as tuas feridas e perdoarei a eles. Escute-me, Deus está olhando e dizendo: não importa o que você já fez, pode ser mais obscuro do que isso que Jeremias viu, mas Deus está falando: eu tenho a capacidade de te perdoar e fazer você uma nova criatura e fazer em você um novo vaso nas minhas mãos. Glória a Deus. Deus, eu pequei, mas eu escolhi te perdoar. Deus, eu sou ruim de coração, mas eu escolhi te amar. Há esperança para a tua vida, há esperança para a tua alma. Ah, pastor, o senhor está falando isso, mas o senhor não me conhece. Eu não, mas Deus te conhece. E o amado das nossas almas está gritando aí no teu coração: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Mas eu me afastei, Deus, eu sei. É por isso que eu marquei um encontro com você hoje, para gritar para o teu coração: eu vim te buscar, mas eu estou no vale de Rinom, eu estou no meio do pecado, mas eu vim te encontrar. E depois eu faço novo, eu escrevo de novo, eu faço o que ninguém acredita que poderia acontecer. Eu sou Deus para fazer na tua vida. Escute-me, pelo amor de Deus. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. É profética esta palavra. Eu libero uma palavra profética nesta noite para a tua vida. Deus está liberando perdão para a tua alma. Talvez você se sinta indigno de estar aqui, mas Deus está falando: fui eu que te escolhi. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te santifiquei, te chamei pelo teu nome e te dei por profeta, por profetisa para esta nação. Ei, filha minha, eu estou com saudade de ouvir a tua oração. Eu estou pregando para uma jovem nessa noite, eu estou pregando para um jovem nessa noite, eu estou pregando para um idoso, eu estou pregando para uma criança, eu estou pregando para todos aqueles que chegaram aqui pensando: o que é que eu estou indo fazer lá? Você veio ser encontrado por um Deus que não te abandonou. Está no vale, mas Ele está te vendo. Está no vale, mas Ele está te vendo. Você está sofrendo, você está sofrendo, mas Deus está te vendo e Ele está te falando hoje. Hoje vai entrar paz no teu coração. Hoje entra refrigério na tua alma. Hoje entra descanso na tua alma. Vai dormir tranquila. Vai dormir tranquilo, porque o Espírito Santo de Deus vai te encontrar. Escute.
o fim das coisas sempre será melhor do que o começo. Sempre. Eu não sei como você começou, mas eu sei como pode terminar. Pode terminar com Deus falando para você: farei de ti um novo vaso. Jeremias, quando eu suscito o mal contra uma nação, isso é Deus falando isso. Quando eu suscito o mal contra uma nação, se eu decretar, não tem como a situação mudar. Se eu disser que essa nação acabou, ela acabou. É o que o próprio Deus está dizendo para Jeremias. Capítulo 18, verso 8. Mas Deus está falando para ele assim, Kelly: se eles se arrependerem e entenderem que o que estão fazendo não me agrada, eu faço novo. E o segundo estágio é maior do que o primeiro. Escuta, o segundo estágio é maior do que o primeiro. Quem aqui se pega olhando e pensa assim: eu tenho uma vida abençoada? Quem aqui tem motivos para agradecer a Deus? Eu estou te dizendo, pode ser melhor ainda, porque Deus tem sonhos, projetos para você, dos quais nunca passou na tua alma. A Bíblia diz a isso, que os sonhos dele são melhores, são maiores do que eu posso imaginar. Mas Senhor, o Senhor me permitiu ver tudo isso para anunciar para eles. Isso, anuncia. E qual é o decreto do Senhor? O decreto é claro: se vocês se arrependerem, eu faço de vocês nova criatura. Escute, eu estou terminando. Joga no Google aí. Existem 200 tipos de barro. 200 tipos de barro. Mas só 8 tipos de barros podem ser trabalhados pelos artesãos. Só 8 deles. De 200, só 8 têm a capacidade de ser trabalhado ou de ser moldado. Eu trago uma palavra do céu para tirar essa dúvida que está no teu coração. Em meio a tantas pessoas, Deus te trouxe aqui. E talvez você está pensando: por que eu? Porque eu te escolhi. Talvez o teu coração está gritando: será que é para mim que ele está falando? A resposta de Deus é: se não fosse para você, eu não tinha trago você até aqui. Mas eu te trouxe para te dizer: eu não abro mão de você, e farei o que for preciso para que você se torne um vaso nas minhas mãos. Eu preciso repetir isso aqui. Eu vou fazer o que for preciso. Escute, eu vou fazer o que for preciso. Aí, se você quiser medir forças com Deus, que o próprio Deus tenha misericórdia da tua alma. Mas eu trago uma resposta de Deus para a tua alma. Eu não abro mão de você. Ah, mas eu escuto isso desde criança. E hoje Deus te trouxe aqui para testificar para você: eu não abro mão da tua vida. O barro, Bruna, era retirado de dentro do rio, era retirado o carro debaixo da água. Eu me lembro, Lalão, da minha vida, usando droga, aquela vida que eu levava, e você conhece. Um dos amigos que sempre me aconselhou, mas eu estava lá destruído. E um dia Deus olhou para mim como um barro podre, como um barro jogado que ninguém dava nada. Ele enfiou as tuas mãos, me pegou e falou: eu vou fazer de você um vaso novo nas minhas mãos. Você acha que eu não olho para mim e não tenho a consciência de que eu não mereço
experimento, eu olho para ele e digo: ele nunca errou. Não foi comigo que ele errou a primeira vez. Se ele me chamou, é porque ele sabe que eu tenho capacidade de fazer aquilo que ele me entregou. E você está pensando: o que é que eu vou fazer? Não se preocupe. Quem dá o molde, quem modela o vaso é o próprio Deus. Eu vou vir para a igreja fazer o quê? Só vai. Eu preguei na quarta-feira e quem estava aqui foi abençoado. E a palavra de Deus para quem estava aqui foi essa: vai, vai, começa. Para de falar que amanhã você procura um lugar. Para de falar que amanhã você começa. Deus está falando para você: começa, que eu vou te moldar. Eu vou te colocar em lugares que você nunca imaginou estar. O que eu vou fazer na tua vida é algo que aos teus olhos humanos você ainda não consegue ver. E o que eu faço, Deus? Apenas aceite que Ele te chamou e Ele te escolheu em meio a uma multidão. Escute-me, pelo amor de Deus. Não foi vós. Me ajuda. Eu estou sentindo a graça de Deus. O meu corpo está em dores, porque há uma guerra nesta noite aqui. E o Espírito Santo está falando para alguém nesta noite: não foi vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. Foi Deus que te escolheu antes mesmo de você nascer. Ele já sabia por os caminhos que você andaria, mas Ele saberia que nesta noite Ele te encontraria dizendo para você: a partir de hoje eu vou te remodelar. O barro, era pegado pelo artesão, pelo oleiro, colocado dentro de uma caixa. E esse era o primeiro estágio. E dentro dessa caixa, o oleiro pisava no barro. Porque ele precisava, Maio, amassar o barro, a fim de que o barro fosse sendo limpo. Escuta aqui. Enquanto ele pisava no barro, ele sentia as suas impurezas. O oleiro então, Carlos, descia, tirava os galhos, tirava as pedras, tirava os torrões, tirava tudo que atrapalharia no processo da confecção do vaso. Eu sei que dói, mas pelo menos umas 10 pessoas aqui nesta noite já sentiu que estão sendo amassadas por Deus. Não já, Juliana? Ó Jesus, tem misericórdia, porque eu não estou aguentando. Quem aqui já fez aquela oração? Ó Deus, fala comigo hoje, porque senão eu não vou aguentar. Há um entendimento do céu descendo sobre a minha cabeça. É melhor ser pisado por Deus, a fim de que você seja limpo, do que ser pisado pelos homens. E Deus está falando para alguém aqui nesta noite: eu estou te amassando. Eu vou repetir para a sua alma: eu estou te amassando. É por isso que você está tendo problema com a família, está tendo rejeição de quem te ama. É por isso que você está se afastando das pessoas que você pensa que tinha que te amar, te apoiar, porque você está sendo amassada pelo oleiro. Mas o oleiro está dizendo para alguém nessa noite: e quando eu te amasso, eu tiro as impurezas que há em você. E quando eu te amasso, eu tiro tudo aquilo que não me agrada da tua vida. Escute, depois que o oleiro amassa o barro com os teus pés, ele pega ele com tuas mãos e coloca sobre as rodas. Há algo que nós precisamos entender, Gabriel: que se o oleiro ele não, Denise, pisa no barro primeiro,
ele corre o risco de, no processo de fabricação de um novo barro, as impurezas que estão neste barro firam as tuas mãos. Eu preciso que você entenda o que Deus está falando no seu coração. Se você não se permitir ser pisado, amassado, não permitir que saia de você a arrogância, a soberba, a altivez, o pensamento de que você consegue fazer tudo sozinho, você vai acabar ferindo as pessoas que estão ao seu lado. É por isso que o goleiro está dizendo: eu preciso te amassar, para não ter risco de você machucar aqueles que estão do seu lado. Eu sei que Deus está falando com você assim, e você está dizendo assim: entendi, é por isso que eu machuco ela, é por isso que eu machuco ele, é por isso que eu falo tanta coisa que eu não deveria falar, é por isso que eu falo às vezes o que eu sei que eu não poderia falar, e acabo ferindo aqueles que eu tinha que amar. Mas Deus está dizendo para a tua vida: fica tranquilo, que eu estou te amassando, e quando eu terminar, você vai estar apto para ser usado pelas minhas mãos. Terminei. Eu estou numa paz no meu coração, porque a Bíblia diz, amor, que o oleiro pega o barro, coloca sobre as rodas e a roda começa a girar. Aí, né, o oleiro coloca a mão na água, coloca no barro, coloca na água, coloca no barro, coloca na água, tira a casaca, bota a casaca. O oleiro está fazendo assim, eu estou introduzindo na tua vida. Escute, eu estou introduzindo água na tua vida. Quando alguém vai questionar Jesus, quando está diante daquela mulher samaritana, ele diz assim: se você beber desta água, nunca mais terá sede. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está colocando no vaso a presença dele. Ele está colocando a presença dele. Ele está colocando mais dele na tua vida. É por isso que nesta noite, enquanto nós estamos ministrando, enquanto os louvores vão sendo entoados, o teu coração queima, porque Deus está colocando na tua vida a presença dele, o desejo dele, o sentimento está gritando no teu coração: eu preciso estar neste lugar, eu preciso sentir esta presença, porque eu sei que o oleiro está fazendo algo novo na minha vida. Escute. Eu sei quem você é. Eu sei o barro que você era antes de eu te encontrar. Mas nas minhas mãos eu faço conforme a minha vontade. Mas Deus, e agora? Se permita. Escute, você já se permitiu tanta coisa, você já se permitiu começar tanta coisa nova, mas eu quero te propor algo nessa noite. Permita-se nesta noite viver algo diferente com Deus. Calma, meu coração queima nessa noite, porque eu sinto que o Espírito Santo está pegando pessoas nesta noite para fazer algo que elas nunca imaginaram. Fique sobre seus pés. Eles vão adorar a Deus. Falei para a Thaísa, eu escolho os hinos de vez em quando, e Deus fala comigo, mas hoje não. Falei para ela, eu sei Deus e você. Mas escute uma palavra que Deus colocou no meu coração antes de você louvar. O hino que você vai louvar nessa noite marcou a adolescência de alguém. Aleluia. Essa pessoa se lembrará ao vocês começarem a cantar.
ela vai se lembrar que um dia Deus falou ao coração dela através desse louvor. Pastor, o hino é novo, fica tranquilo. Há um Deus que nos faz conectar com as coisas espirituais. E Deus está falando ao coração de alguém nessa noite. Eu marquei esse encontro com você. E eu não abro mão da tua vida. Louva o Senhor. Adora o Senhor. E você que está no seu lugar, você que é de intercessão, interceda comigo. Você que é de oração, ore comigo. Porque ao final desta ministração, ao menos 4 pessoas reconhecerão que mesmo estando fazendo aquilo que não queria fazer, entenderam que Deus estava chamando de novo para voltar para a tua presença, para começar de novo. E vai voltar a cantar, vai voltar a fluir. A saudade que está na tua alma vai ser preenchida. A tristeza que está no teu coração vai cair por terra hoje em nome de Jesus. Porque Deus se lembra de você ainda quando criança, na presença dele. E Deus está te chamando, volta para a minha presença. Volta para a minha presença. Pode me testar, eu não vou reclamar. Volta para a minha presença. Daqui eu não vou recuar. Purificando, faça como abaixo. Esta obra, mas tenho pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ver coberto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas sal, pode me tocar, vou te obedecer, custe o que custar. Eu te amo.